Seja muito bem-vindo à semana de número 1 do seu desafio Microsoft Azure em 30 dias. Quando você fala da certificação AZ900, AZ104 e AZ305, são certificações que exigem um conhecimento relacionado à gestão de identidade e acesso. E seguindo o teu desafio de 30 dias, então aqui você tem alguns conteúdos. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Vamos começar aqui pela introdução ao desafio dessa semana 1 e um conteúdo muito importante que é Entra ID. Eu sou Josué Vidal, vou estar acompanhando você agora nessa jornada para que você sim, em 30 dias, seguindo este protocolo, possa conseguir a sua aprovação na Microsoft Azure, seja a Z104, 305 ou a Z900. Tanto a Z900, 104 e 305, obrigatoriamente você tem que conhecer aqui a parte de o que é um tenant, para que serve, qual o cenário que se aplica. Como que eu aplico as boas práticas de RBAC, como que eu aplico as boas práticas aqui de Azure Policy, Conditional Access e depois a gente fecha com o simulado. Então, nós vamos avançar aqui, lembrando que toda terça-feira tem a nossa live aqui exclusiva, onde a gente traz ali um pouco mais de conteúdo. E a partir de agora, então, vamos dar seguimento ao nosso método ROTA, né? Então, vamos lá. Semana 1. O que você vai ter acesso agora, hoje, neste vídeo? Você vai entender um pouco melhor o que é um tenant, para que serve, como que eu uso um tenant, qual é o papel do Entra ID, o antigo Azure AD, qual é a diferença entre tenant e assinatura, e o que é uma identidade e como que você gerencia a identidade dentro da Azure. Esse é o nosso dia 1, hoje, fundamentos do Entra ID. Nos próximos dias, vamos estar avançando sobre a parte de dia 2, RBAC, muito importante, a parte de tags, compliance, policy, e depois vamos aprofundar aqui em autenticação, autorização, proteção e, por fim, no simulado. Lembrando que tudo isso daqui, a diferença para uma Z104 e ou uma Z305 e ou uma Z900 é o nível de profundidade que você aplica. Então, neste infográfico, você consegue compreender um pouco mais os detalhes do Entra ID. Você vai ter acesso agora a um guia prático. Quando a gente fala de gestão de identidade, nessa semana 1, eu vou fazer um deep dive aqui, ó, em identidade, Entra ID e grupos. Posteriormente, você sempre vai estar tendo acesso a todo esse recurso. Vamos focar nesse dia 1. Quando a gente fala em computação em nuvem, é importante você entender o que é um tenant. O tenant nada mais é do que a sua fronteira. O tenant nada mais é do que a área na qual permite com que a partir do que tiver ali dentro, você vai ter ali o quê? Um controle. Você vai conseguir aplicar políticas. Você vai ter um domínio sobre aquilo. Então, nessa imagem, já fica fácil o entendimento do que o tenant é justamente essa fronteira. A partir disso, tá bom, mas como que eu gerencio essa fronteira? Você gerencia essa fronteira com um software chamado Entra ID. Entra ID, ele vai te entregar autenticação e autorização. O que é estar autenticado? Estar autenticado é você validar o seu usuário e senha, que você é você mesmo. E o que é estar autorizado? É se você tem ou não permissão de acesso a consumir aquele recurso e objeto. Numa Z900, é o que mais cai. Você sabe o que é um tenant? Sei. É a fronteira de autenticação e gerenciamento de objetos. Beleza. O que é o Entra ID? É o software que faz esse gerenciamento. Ah, tá bom. Mas e o que é assinatura? Assinatura, dentro desta fronteira, eu tenho recursos, eu tenho um cofre, eu tenho objetos, eu tenho informações que eu vou colocando e criando dentro dessa fronteira. E essas informações, esses objetos, máquina virtual, SQL, aplicações, história, de tudo isso, faz o quê? Isso daí envia informações de faturamento para a assinatura. Então, eu
crio dentro do tenant os meus objetos, mas só que para que eu possa criar os meus objetos, que é aqui, ó, máquinas virtuais, banco de dados, containers lógicos, eu obrigatoriamente preciso do quê? Eu preciso de uma assinatura, porque é a assinatura que vai receber essas informações para fazer o faturamento. Então, a regra de ouro do tenant, um tenant pode gerenciar um ou mais múltiplas assinaturas dentro de um mesmo tenant, mas uma única assinatura responde a um único tenant. Então, se eu tenho 10 assinaturas, as 10 assinaturas estão associadas a um único tenant, a uma única fronteira, a uma única estrutura. Agora, eu não consigo ter essa mesma fatura, essa mesma assinatura em outro tenant, tá ok? Isso é o conceito. Agora, o que eu crio dentro dessa estrutura? Eu crio usuários e grupos, é um dos objetos que eu crio. Eu tenho o usuário tipo membros, eu tenho usuários internos, usuários externos, eu tenho usuário guest, eu tenho usuário B2B, usuários convidados. Eu tenho grupos estáticos, eu tenho grupos dinâmicos, eu tenho tipos de licenciamento que determina qual é o tipo de grupo que eu posso ou não posso utilizar. Neste momento, isso aqui é exatamente o núcleo, o cerne que cai ali no AZ900. Poxa, Vidal, mas numa Z104, o que eu tenho que aprender? A configurar uma assinatura, a configurar um tenant. E numa Z104, a criar um usuário, a criar um grupo, a gerenciar um grupo. E numa Z305, boas práticas de governança, implementação, tags, governança, taxonomia de nomes de usuário, nome de grupos e nome de assinaturas. A estrutura, ela é desenhada que você possa ter um tenant, dentro do tenant, que é o próprio Entra ID, criar a sua assinatura, associar a sua assinatura e aí começar a criar os usuários, sejam usuários administrativos e ou usuários convidados, e ou usuários externos. E associando esses usuários aos grupos, para que a gente possa ter um controle de acesso, ou até mesmo grupos dinâmicos. Se o usuário fizer parte do departamento X, entra nesse grupo aqui de maneira automática. Você tendo esse entendimento, você que está iniciando a carreira ou que já tem um pouco mais de domínio, você faz um raio-x exatamente dos conhecimentos necessários para você ser aprovado nessa certificação. Por fim, a gente fecha aqui a hierarquia do Microsoft Azure, que é justamente isso. Eu preciso atribuir permissão a uma máquina virtual, a um storage, a um banco de dados. Mas para eu chegar ali, para o meu usuário dar isso, esse usuário foi criado no tenant, foi dado permissão no management group, foi herdada as permissões são herdadas dependendo do recurso. E a partir desse momento, o que acontece? Eu tenho um tenant que você já entendeu o que é um tenant. O tenant é a estrutura global, é a estrutura maior. É a fronteira de autenticação e administração dos objetos. Abaixo disso, do tenant, eu crio a subscription, eu crio a assinatura, que é o agrupamento lógico de objetos que eu vou estar criando dentro do meu ambiente em cloud. Agora, como que eu faço a divisão, esse agrupamento lógico? Através do Resource Group. Aqui eu gero a fatura, agrupamento de faturas. Aqui eu gero agrupamento lógico. E aí eu crio o objeto propriamente dito. Então, quando você cria uma máquina virtual on Azure ou um storage, ou configura uma aplicação, ela não está voando. Essa aplicação, obrigatoriamente, ela está dentro de um resource group, que está dentro de uma assinatura, que está dentro de um tenant. Poxa, Vidal, mas quando que eu vou usar o Management Group? Você vai usar o Management Group quando você tem múltiplas assinaturas. Aí você vai criar uma governança de assinaturas, com o Management Group. Isso aí é um tema muito de AZ305, tá? Isso é AZ305. Então, o escopo da herança é exatamente isso. A herança sempre flui de cima para baixo. Uma permissão concedida em nível de quê? De Management Group, ela vai descendo, ela vai sendo herdada em cascata até esse último recurso aqui, tá ok? Agora, para facilitar um pouco o entendimento e a gente fechar esse vídeo, imagina que o tenant, ele é um grande prédio. O tenant é o prédio.
Ele representa aqui a sua organização no Azure e isola os recursos de segurança de usuário, aplicações e política. Então, imagina um grande prédio. O prédio é o tenant. O prédio é o tenant. Então, para desmistificar a diferença entre tenant, assinatura e identidade, esse slide representa isso. Ah, então você está dizendo que os prédios lá, vamos pegar um prédio ali na aqueles prédios em Nova York, prédios na Avenida Paulista, prédios lá em Sydney, Austrália, os grandes prédios, beleza, são a fronteira de autenticação. Agora, para entrar naquele prédio, eu não tenho um cara crachá, eu não tenho um porteiro, eu não tenho um fiscal, eu não tenho que apresentar uma identidade. Este software, este porteiro, este recurso que garante segurança de acesso tem um nome. Entra ID. Então, o tenant é o prédio. Muito bem, mas para eu entrar lá, eu tenho que ter entra ID, eu tenho que ter um ID. Eu tenho que colocar cara crachá, eu tenho que ter o crachá. Beleza. E o nome desse software que faz o cara crachá, que é o porteiro, qual é o nome do software que é o porteiro? Entra ID. Entra ID é exatamente esse software que é o porteiro. E aí, uma vez que você chega nesse Entra ID e cria o usuário, cria o grupo, cria usuários convidados, então agora você está começando a criar identidades que vão ter acesso ao prédio. Então, o software Entra ID, ele cria e gerencia as identidades que permite com que você consiga ter acesso a este prédio, acesso a essa nuvem. Então, todo o ambiente cloud é a nuvem, tudo bem? Para você acessar a nuvem, você precisa passar pelo porteiro, Entra ID. Você tem que abrir a porta. E para você abrir essa porta, o Entra ID tem que ter o teu usuário lá dentro e você tem que ter usuário e senha. Você tem que ter a chave de acesso. Ou você fazer parte de um grupo de segurança, ou fazer parte de um grupo de Office 365 que permita com que você consiga transitar ali dentro daquele prédio. Mas não pense você que você vai ter acesso a todos os andares. Não, muito pelo contrário. Você vai ter acesso a alguns andares. Tem alguns profissionais no prédio, que o síndico, por exemplo, ele tem um acesso global. Ele tem um acesso total a todos os recursos do prédio. Agora, o Application Administrator, ele tem um acesso somente para gerenciar as aplicações. E o owner de assinatura gerencia só as assinaturas. Então, estou querendo falar para você que sim, dentro deste software Entra ID, você tem perfis de acesso para liberar determinados andares e salas do que podem e o que não podem fazer dentro daquele prédio. Então, o prédio é a nuvem, o que pode ou não pode fazer dentro do Azure, o Entra ID gerencia isso, permitindo esse acesso que é chamado de RBAC, que nós vamos ver na próxima aula, já muito amanhã. Amanhã nós já vai ter esse acesso. Ah, entendi. Então, é assim que funciona? É. Mas e se eu criar algum recurso dentro das salas do prédio ou criar recurso nos andares? Nesse exato momento, você passa a ter que ter uma assinatura, que é essa assinatura que é ela que vai faturar, ela que vai bilhetar exatamente aqueles recursos que você está criando dentro do ambiente. Quando você entendeu isso, aí você fala, poxa, tá. E agora? Qual que é a mensagem final que fica? A mensagem final é que você vai estar criando usuários internos ou usuários convidados, associando a grupos para poder consumir os recursos dentro do prédio. É assim que funciona. Então, se eu for, ainda vamos avançar, porque eu preciso ser cada vez mais didático com você que está começando agora, está aprendendo, ou até mesmo já tem um nível de conhecimento e quer avançar. Vamos logar aqui na console da Azure. Vamos mostrar na prática como que você vai fazer isso aqui no seu dia a dia. Você vai criar uma conta na Azure e você vai, a partir do momento que você cria uma conta na Azure, você, na verdade, você está criando uma conta no tenant, no seu famoso Entra ID. Uma vez que você criou essa conta no seu Entra ID, entrei na opção errada aqui, Entra ID, você vai poder gerenciar usuários,
Você vai poder gerenciar grupos e você vai poder gerenciar aplicações. Ó, estou no meu tenant, eu venho aqui, ó, e gerencio toda a estrutura. Olha lá, crio os meus usuários, crio os meus grupos, tá vendo? Olha lá. Essa é a estrutura. Tudo bem? Até aqui tranquilo? Tá aqui, ó, usuários. Criar grupos. Gerenciar grupos. Ó, gerenciar grupos. Ó, gerenciar grupos. E assim por diante. Então, esse é meu tenant, que eu sempre dou aula, tenant de estudo aqui, que permite com que eu consiga criar e gerenciar grupos. Então, é isso. Você vai criar o usuário e vai gerenciar e vai dar permissões para esses usuários. Mais à frente, eu vou explicar para vocês RBAC e outras estruturas. O que você precisa compreender é que, quando você loga na console do Azure, você só vai conseguir criar objetos, criar recursos aqui dentro da console do Azure, somente se você tiver acesso ao tenant para criar esses recursos aqui, ok? E esse acesso passa por você, obviamente, ter que estar ali com a permissão no Entra ID, para depois você chegar na assinatura, ok? Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Agora eu preciso que você deixe o seu comentário aqui neste vídeo. O que você achou desse vídeo? Esse vídeo foi a introdução para que você possa começar a compreender permissões de acesso e autenticação dentro do Azure. Só esse slide aqui dá para ficar umas 2 horas só nele. Vai explicar grupos de segurança, grupos de 365, B2B, B2C, roles, RBAC, tenant, assinatura, identidade, não multi-tenant, crescimento dos multi-tenant. Então, fica aqui. O que eu vou fazer para te ajudar? Eu vou liberar aqui abaixo o link para que você possa acessar este material. E aí você vai conseguir fazer a sua revisão e conseguir avançar no seu desafio 30 dias, tá ok? Te vejo então já no próximo vídeo. Fica ligado, amanhã vou estar liberando um vídeo aqui para que você possa acessar aqui, aí nós vamos falar sobre RBAC, tá? RBAC. Se você tiver a oportunidade de fazer a implementação prática disso, é fundamental, porque esse daqui é exatamente o primeiro pilar para você passar numa Z900, numa Z104, numa Z305. Pô, mas qual a diferença? A Z900 vai perguntar o que é. A Z104, como implementa. E a Z305, quais as boas práticas de implementação. Ah, tudo bem? Vai aumentando o grau de dificuldade. Vejo você no próximo vídeo. Comenta aqui a hashtag #EuSouCloudExpert. E eu vejo você dentro do desafio Microsoft Azure 30 dias. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.